Mais um painel de debate nesta Advocatus Summit Lisboa, desta vez para analisar as oportunidades de financiamento e o aproveitamento de verbas internacionais. Juntam-se agora para a conversa Fernando Alexandre, professor de Economia da Universidade do Minho, Ricardo Figueiredo, empresário, presidente e CEO da FEPSA, que participa no debate remotamente. A moderação está a cargo de João Pinho de Almeida, consultor na Teles. Começa então o painel número 11, controle externo e riscos na gestão de fundos europeus. Muito obrigado. Agradeço em nome da Teles, a Advocatus e ao ECO por esta iniciativa e aos oradores, ao Fernando Alexandre e ao Ricardo Figueiredo, pela disponibilidade e pelo prestígio que dão a este nosso painel, que, sendo sobre o controle externo e os riscos da gestão de fundos europeus, está enquadrado com aquilo que será decisivo na economia portuguesa, diriam vocês, mas que será decisivo na economia portuguesa nos próximos anos. Temos um conjunto de fundos com uma dimensão inédita. Nunca em tão pouco tempo Portugal recebeu tanto dinheiro em fundos europeus, nem na fase da adesão isso aconteceu e, portanto, o impacto que isso terá na economia nacional é também decisivo enquanto oportunidade que podemos ou não aproveitar, e aproveitar melhor ou pior. Estamos a falar até 2027 de 52 mil milhões de euros, distribuídos entre os vários fundos e, neste momento, estamos, depois do Governo ter aprovado a estratégia Portugal 2030, de ter feito a sua proposta de acordo de parceria na decisão sobre como a aplicação destes fundos vai ou não permitir chegar a esse objetivo de ter a repercussão na economia que esta dimensão de fundos permite. E estamos, como grandes questões, para saber se a utilização dos fundos neste painel, se a utilização dos fundos nos anteriores painéis foi eficaz e eficiente, e que perspectiva é que isso nos deixa para este ciclo até 2027, se os mecanismos de controle externo funcionaram e que alterações nos programas permitirão evitar neste quadro os riscos de ineficiência que vêm da experiência anterior. Em primeiro lugar, lançava questões ao Fernando Alexandre, que tem estudado estas matérias, concretamente a avaliação dos incentivos financeiros nos dois quadros anteriores, no CREN e no Portugal 2020, e desse estudo eu perguntava quais são as principais conclusões, exatamente nestes critérios, que são critérios que são usados no estudo, da eficácia e da eficiência. Quando e porquê a aplicação de fundos é mais eficaz e mais eficiente e quando é que isso não acontece, porquê e que efeito é que isso pode ter para o futuro, designadamente já neste quadro, parcialmente no PRR, embora seja de características diferentes, mas principalmente no 2030 e nos fundos que neles estão contidos. Muito obrigado pelo convite, é um prazer que estou aqui. O CREN e o PT 2020 atribuíram já fundos significativos ao investimento das empresas, sendo que o peso dos fundos para o investimento das empresas aumentou no PT 2020, ou seja, no PT 2020 já teve mais expressão e espera-se também que haja agora um aumento no PT 2030. O desenhar bem estes programas é fundamental, porque os efeitos que nós vamos ter, ou melhor, os efeitos que nós esperamos, que é no fundo aumentar a produtividade das empresas, aumentar a competitividade das empresas para acelerar a convergência das regiões de mais baixo rendimento de Portugal em relação à União Europeia, porque o objetivo é esse, ou seja, os fundos vão para as empresas porque as empresas têm um papel fundamental no desenvolvimento das regiões. E por isso nós temos que desenhar estes programas pensando no impacto que temos nas empresas, mas também como é que as empresas vão depois influenciar todo o ecossistema em que estão inseridas, todo o setor em que estão inseridas, toda a região em que estão inseridas, porque só dessa forma os programas cumprirão o seu objetivo final, que é tornar a economia portuguesa mais competitiva, mais exportadora e fazê-la convergir com os níveis de rendimento da União Europeia, o que é um objetivo que nos últimos dois quadros, pelo menos em termos no período em que eles estiveram em vigor, não aconteceu. Não quer dizer que seja por causa desses quadros, mas apesar de termos esses quadros comunitários de apoio, não foi suficiente. O que quer dizer que, dada a quantidade de fundos que nós vamos ter agora, daqui para a frente, nós de facto temos que ter cuidado e temos que ter inteligência a desenhar os programas para eles serem mais eficazes.
O que é que nós concluímos da análise da aplicação dos fundos no programa anterior? Concluímos que, de uma maneira geral, e é importante também dizer isto, e que isto, para a sociedade portuguesa, que eu penso que é, de certa forma, tranquilizador. Os fundos em Portugal são usados pelas empresas com resultados. Isto é, as empresas realizam investimento, empregam mais pessoas, há um impacto nas exportações. Aquilo que se vê menos, e que é o objetivo final de tudo isto, é o impacto na produtividade. Ou seja, na produtividade vê-se pouco efeito. De qualquer maneira, embora este seja o efeito, o resultado agregado, depois o que nós observamos é que não é indiferente o tipo de empresas que se financiam. Isto é, financiarmos empresas micro, pequenas, médias e grandes não é igual. Nós sabemos que estes programas devem ter, à partida, como objetivo, como target, as micro e as pequenas empresas, porque essas são aquelas que têm mais restrições de capital. Isto é, as médias e grandes são empresas que têm muito mais facilidade, já estão no mercado há muito tempo, têm uma reputação, têm acesso ao mercado bancário e a outro tipo de investimentos. No caso das micro e das pequenas, que tenham de facto um plano de negócios e uma ambição de crescer é muito mais difícil e têm muitas vezes restrições financeiras. E por isso a Comissão Europeia coloca tanta ênfase em direcionar os fundos para as micro e pequenas empresas. Ora, aquilo que nós concluímos do estudo que eu fiz para a Comissão Europeia, para a DG Régio, foi que nas microempresas é precisamente onde se vê menos efeitos dos fundos. Nas pequenas também não são muito significativos, eles parecem ser mais fortes, em particular na produtividade, nas médias e nas grandes. Isto coloca alguns desafios. Isto não quer dizer que não se deva financiar micro e pequenas empresas. O que isto quer dizer, do nosso ponto de vista, é que a forma de seleção das empresas, os critérios que são utilizados têm que ser diferentes. Os programas têm que ser diferentes. Ou seja, não podemos utilizar o mesmo tipo de critérios que utilizamos nos dois quadros anteriores, porque senão não vamos conseguir ter os impactos que precisamos nas micro e nas pequenas empresas. E, de facto, é muito importante que haja impacto nessas empresas, porque são essas que têm que crescer, porque nós temos um problema em Portugal de dimensão... 50% do emprego total e 40% do valor e é desse tecido produtivo, ou seja, naquelas micro e naquelas pequenas que, de facto, têm ambição de crescer. Ou seja, uma micro, que é micro há 20 anos, à partida, não sei se tem ambição de crescer, mas se teve, não foi bem sucedida. E por isso, há muitas novas microempresas, novas pequenas empresas que têm a ambição de crescer e são essas que têm que ser identificadas e separadas das outras e, de facto, apostar nessas, porque nós precisamos que novas empresas surjam e que façam concorrência às nossas médias e grandes empresas, que têm melhor desempenho, mas que também não têm um desempenho fantástico. E nós só podemos ter as médias e as grandes empresas a ter um melhor desempenho se tivermos mais concorrência, se tivermos novas empresas a surgirem, mais inovadoras e que vão colocar, ou seja, que vão, no fundo, colocar pressão sobre aquelas que estão no mercado para serem também elas próprias mais inovadoras e mais competitivas. O que é preciso fazer para que, de facto, na seleção, e isso é decisivo na afetação dos fundos, escolher bem, fazer uma boa seleção de destinatários para que as empresas apoiadas, vindo das pequenas e das micro, onde efetivamente há essas dificuldades, para que as que sejam apoiadas, se calhar não sejam essas que há 40 anos que são micro e continuam a ser, mas aquelas que aparecendo podem efetivamente beneficiar do recebimento de fundos europeus e transformar-se rapidamente em empresas com outra dimensão e outra capacidade de afirmação no mercado. É preciso uma análise muito mais cuidada do plano de negócios das empresas e dos planos de investimento e até daquilo que foi o desempenho no período anterior. Ou seja, uma empresa que, no fundo, usa estes fundos simplesmente como uma forma alternativa de financiamento, isto per si não é justificação para utilizar fundos públicos. E também não é, por exemplo, no caso... que esta é uma das dificuldades nestes programas, estes programas têm o objetivo, por um lado, de fazer com que investimentos que não seriam realizados aconteçam, e por outro lado, quando esses investimentos acontecem, têm um efeito em todo o ecossistema, em toda a região. Ora, aquilo que nós observamos é que muitas vezes o que acontece, e esse é um dos maiores riscos, neste e em qualquer outro programa com subsídios públicos, é que muitas das empresas provavelmente iam fazer os mesmos investimentos. Ricardo, já vais dizer alguma coisa sobre isso? O que quer dizer que se uma empresa, ou seja, simplesmente vai fazê-lo mais depressa porque tem ali uma fonte adicional de investimento. Isto à partida, a menos que o facto dessa realização mais rápida do investimento
resulte na afirmação de uma determinada tecnologia que tenha efeitos de externalidades para ligações com instituições do sistema científico e tecnológico, que tenha agregado um conjunto de fornecedores. Se não for isso, do ponto de vista da política pública, não se deve atribuir subsídios a estas empresas. Isto é clarinho como a água. Isso é clarinho como a água. Ora, o que acontece em Portugal, nós também salientamos isso no relatório, é que cerca de 2.000 empresas receberam 50% do CREN e as mesmas 2.000 empresas, 7 anos depois, foram buscar também quase 50% do PT 2020. São as mesmas. E isso gera uma questão também de será que estas empresas só sabem investir com fundos europeus? Será que elas não conseguem andar por elas? Tem que estar só com a ajuda do Estado é que elas conseguem investir. Especializaram-se no recurso a fundos. E têm uma estrutura montada para isso. Exatamente. Isso não tem mal nenhum, ou seja, isso faz parte. Claro. Uma coisa, eles estão disponíveis. Desde que não limita a concorrência, não é? Exatamente, esse é um ponto que depois também gostaria de enfatizar. Mas isso não tem mal, mas quando nós temos as mesmas empresas a receberem sistematicamente subsídios e a receberem subsídios e nos vários quadros, a única justificação que pode haver para isso é que essas empresas, para além de estarem a crescer de uma forma extraordinária devido aos fundos, volto a dizer o mesmo, contribuem para o desenvolvimento da região. E por isso é preciso muito enfoque nisso, que é o efeito das externalidades. Isto é, nós estamos a dar um subsídio público e quando o damos a uma empresa, nós temos que ter a certeza que ela está a contribuir para o bem comum. Porque se for apenas para o crescimento da empresa per si, sobretudo numa situação em que ela cresceria de qualquer forma, não há justificação para usar esse dinheiro público. E por isso nós temos que ter mais critério e depois penso que poderemos falar sobre estratégias para que o dinheiro nas pequenas e médias empresas possa ser, de facto, ter um maior impacto, em particular na produtividade, que é algo que não se viu nos últimos programas. Muito obrigado, Fernando. Vamos exatamente... estivemos a ver aqui a parte da afetação dos fundos às empresas e agora eu pedi ao Ricardo Figueiredo, Presidente e CEO da FEPSA, líder mundial na produção de chapéus de feltro, uma empresa que tem investido muito com e sem fundos. Eu perguntava a Ricardo exatamente, do lado do empresário, qual é o peso que tem o recurso a fundos e a incentivos para o investimento, no caso da FEPSA e da experiência. E uma coisa importante, nós estamos neste momento numa transição entre quadros comunitários. Saber também, para o planeamento do investimento numa empresa, qual é o impacto que tem esta programação, a falta dela e a transição de quadros. Muito bem, muito cumprimentos a todos e os meus agradecimentos à Avocados e à Teles pela oportunidade. Muito interessante o que está aqui em equação e gostei muito de ouvir o Fernando Alexandre. A FEPSA é uma PME que tem alguma capacidade, é já uma média empresa e realmente o sistema de incentivos é tão burocratizado, são candidaturas de 120 páginas, que favorece as empresas da nossa dimensão. De facto, somos daqueles que temos ido sucessivamente aos vários quadros, simplesmente porque temos essa capacidade, temos internamente equipas que permitem elaborar as candidaturas, também temos equipas externas que nos apoiam e, portanto, temos recorrido ao longo dos anos aos vários incentivos que estão à disposição. Apesar disso, e de termos realmente sempre visto aprovadas as candidaturas, quando há notas, quando há ratings, temos sempre um rating elevado, temos tido bastante sucesso com isso, mas apesar de tudo eu devo dizer que nos últimos 12 anos estes incentivos representaram cerca de 14% do investimento, e como obviamente depois são sujeitos à tributação, no fundo é um investimento que se traduz é um financiamento que se traduz em 11% a fundo perdido. Portanto, tem algum significado, mas não é o motor das decisões. Como tal, nós temos investido com ou sem quadros comunitários, realmente, e muitas outras PMEs, naturalmente, o fazem. E achei curiosa a observação do Fernando Alexandre, quando ele diz que
Deveria haver critérios diferentes para as microempresas, que realmente não conseguem ultrapassar toda a burocracia. Esta burocracia é dissuasora. Estando eu também ligado a algumas startups, vejo que as startups passam completamente ao lado disto, não estão dispostas a percorrer toda esta burocracia. Do ponto de vista, eu espero que me estejam a ouvir. Fico confuso, não sei se estou a ser, se me estão a ouvir. Pelos vistos, com algum delay, mas nós ouvimos perfeitamente. Muito bem. Aquilo que nós sentimos como, digamos, dificuldade ao nível de uma média empresa é a imprevisibilidade. Não se sabe quando é que os quadros abrem. Depois, quando abrem os avisos e se fazem as candidaturas, não se sabe quando é que vêm as respostas, não se sabe quando é que se pode começar o investimento. E é realmente muito difícil, principalmente na transição entre quadros. O PT 2020 arrancou com quase 1 ano e meio de atraso. O PT 2030 já devia ter arrancado em 21, portanto ainda não arrancou. Neste momento não há avisos para as PMEs, nem no PT 2030, nem no PRR, e portanto esta imprevisibilidade impacta muito negativamente na tática das empresas, porque não sabem quando é que vão colocar no terreno os seus investimentos. E depois há a questão da avaliação, que eu gostava também de criticar um pouco, que é a tendência que quem gera estes fundos tem de avaliar as candidaturas numa lógica de alguma desconfiança, digamos, em vez de confiarem em quem é especialista nos vários negócios. E, portanto, quem vai aportar a grande maioria, a grande porção do investimento e tem, obviamente, conhecimentos daquilo que está a fazer, é um especialista na sua área, deveria ter uma preponderância no que diz respeito à seleção dos investimentos que devem ou não serem financiados. Nomeadamente, claro que o empresário procura sempre o maior valor acrescentado e, portanto, deveria haver maior confiança nos empresários na busca de maior valor acrescentado e na busca e na procura do aproveitamento das melhores oportunidades. E, portanto, nesse sentido, os incentivos deviam puxar pela economia e não empurrar. Portanto, eu sei que no fundo, os incentivos são um instrumento fundamental de execução de estratégias públicas para a economia e, portanto, há vetores que devem ser, enfim, orientados e que devem estar alinhados com a estratégia do país, mas numa lógica mais micro de decisão dos investimentos, deviam ser os empresários a ter a preponderância nessas decisões de investimento e devia haver uma confiança das entidades decisoras naquilo que são as opções dos empresários. E depois, por outro lado, deveria haver um muito melhor controle. O PT 2020 já tinha algo interessante, que era premiar os resultados e, portanto, os incentivos que eram subsídios reembolsáveis passavam a, como sabemos, fundo perdido desde que o empresário cumprisse para com os objetivos que ele próprio gizou a priori, o que me parece extremamente positivo e, portanto, acho que é esse o sentido em que devem ir, enfim, a avaliação e o controle dos fundos comunitários. Sei também que depois no fecho dos projetos, por vezes, isso é avaliado por entidades subcontratadas que nem sempre visitam as empresas, fazem a avaliação documental, pedem umas fotografias às empresas e não se deslocam sequer às empresas, o que me parece tipo de avaliação demasiado superficial para a responsabilidade que está em causa. Portanto, eu diria que devia-se ter menos controlo
na parte da avaliação e devia-se ter muito mais na parte da avaliação dos projetos, a priori, e depois devia-se ter muito mais controle no fecho dos projetos. É um pouco, em resumo, aquilo que queria deixar Obrigado, aqui Ricardo. sobre o tema. Muito obrigado, Ricardo. Pegando neste ponto, Fernando, tem a ver com a avaliação, mas também, como nos disse o Ricardo Figueiredo, com esta opção entre os fundos puxarem pelas empresas ou empurrarem as empresas. Isto tem muito a ver com o que, do ponto de vista do Estado e enquanto política pública, deve ser a opção. Se deve premiar quem tem boas iniciativas, tem bons projetos e, portanto, usar os fundos no sentido de potenciar esses bons projetos, ou se faz sentido que os programas sejam de tal forma condicionadores que depois as empresas, basicamente, o que fazem é preparar candidaturas que respondam a um tailor-made que já está definido e que depois não representa aquilo que é uma opção estratégica da empresa, mas apenas uma forma de ir buscar um financiamento para alguma área essencial. Ainda mais quando, e isto é importante ter-se noção também, aquilo que o Ricardo nos disse, que os fundos, sendo importantes para a FEPSA, representam cerca de 11% do montante investido pela empresa durante o tempo dos últimos dois quadros europeus. E, portanto, nesta perspectiva, o que é que te parece também desta sugestão de que haja maior liberdade para as empresas escolherem os seus projetos e mais rigor depois na avaliação daquilo que, sendo projetos das empresas, é o output que está previsto nesses mesmos projetos e se o atingiu ou não? Pois, a questão da burocracia e, no fundo, termos um conjunto de critérios em que aquelas empresas que estão, de facto, muito habituadas a ir aos quadros já sabem como é que se faz a proposta para obter o financiamento, é uma forma que as agências públicas encontram de reduzir o peso, porque estes quadros também têm, muitas vezes, uma grande concentração em determinados períodos. E do ponto de vista das agências públicas é um enorme desafio para conseguir contratar. Eu se calhar tenho um bocadinho antes, aquilo que o Ricardo disse dos prazos, no fundo, das calls para o investimento. Se de facto, isto aplica-se em muitas dimensões em Portugal. Nas candidaturas das universidades a fundos de investigação é exatamente a mesma coisa. Ou seja, não se sabe quando é que abrem. E se alguém está a fazer uma programação de investimento, tem que pensar nas fontes de financiamento e tem um calendário. E por isso é fundamental poder saber quando é que vai poder concorrer, quando é que vai ter a resposta, se pode ou não pode contar com aquele financiamento. Porque se o financiamento for mesmo importante, é assim que funciona. A menos que, de facto, seja algo que depois venha apenas reduzir o custo de financiamento. E por isso o primeiro ponto era logo nas candidaturas, de facto, poder ter, aliás, isto no PT 2020 penso que foi feito no início, em que, no fundo, se fez uma abertura, ou seja, os programas estavam abertos, estavam sempre abertos, e as empresas apresentavam, claro que isso também foi feito com o objetivo de acelerar a execução, mas a verdade é que 2016 é o ano com maior execução de sempre por causa disso, porque foram esses projetos todos que entraram em 2015, e por isso temos que ir logo ao próprio processo de candidatura, porque a qualidade dos projetos que são apresentados tem a ver com isso. Ou seja, se eu posso programar e tenho um plano de investimento, eu preciso saber quando é que posso ir buscar os fundos. Isso não existe em Portugal e eu acho que isso em si mesmo leva a uma seleção de projetos que é distorcida e que não são necessariamente os projetos melhores e que precisam de mais financiamento. Esse é o primeiro ponto, porque uma empresa que quer mesmo fazer um financiamento, quer mesmo fazer um investimento, porque tem uma ideia nova que quer inovar, não pode estar à espera de 3 ou 4 anos que abra a call, quer dizer. Sem saber quando é que abre, pior Esse é logo o primeiro aspecto. Depois, na seleção, a seleção tem muitas dificuldades, mas eu concordo que nas microempresas, onde, para já, eu acho que nós devíamos, é preciso pensar nisso, mas tem que se ter critérios, de certa forma, excluam, de facto, as microempresas, que são microempresas desde sempre. Quer dizer, nós identificámos algumas empresas que tinham recebido financiamento há 10 anos e que, passados 10 anos, voltaram a receber financiamento e ainda eram micro. Quer dizer,
claro que são financiamentos pequenos, mas andar a perder tempo com isto, quer dizer, não se justifica. Essa é outra questão, Fernando, se me permite, e que tem a ver com o estudo e com as conclusões do estudo, que é a concentração e dispersão da atribuição de fundos. A questão, e que há muitas vezes a tendência de vontade política de chegar ao máximo de empresas possível, até que ponto é que isso é eficiente? Se a concentração da atribuição de fundos a algumas empresas beneficia depois o resultado e a eficiência da afetação de fundos, e se a dispersão prejudica esse efeito, que obviamente tem que existir. Nós temos as duas coisas. Temos, por um lado, 20% das empresas que recebem mais de 70% dos fundos, e depois temos muitas empresas que recebem uma parte muito pequena dos fundos, mas no fundo há muitas empresas a receber fundos. Isto é, de facto, aquilo que o Estado acaba por fazer, as agências públicas, é concentrar num grupo muito reduzido de empresas o financiamento. Mas depois, porque do ponto de vista do uso dos fundos, isto é complicado, o que há é programas para, no fundo, distribuir por muitos, muito pouco, e que, no fundo, não têm impacto nenhum. Ou seja, nós temos muitos programas, sei lá, o valor mais comum no financiamento é 7.500 euros, que basicamente é um programa que toda a gente conhece e que aquilo basicamente deu, como alguém me descreveu, deu alguma coisa para a consultora, alguma coisa para o contabilista e outro, mais uns 2 ou 3 mil euros para a empresa. Ou seja, não tem impacto absolutamente nenhum, ou seja, é um desperdício de recursos. E, de facto, ou Portugal não tem melhores ideias e melhores projetos, ou então estes programas mais valia a pena ser quase por sorteio e distribuir. E não andar a perder tempo com isto, porque isto não tem impacto absolutamente nenhum, envolve uma burocracia que não é no Estado, é nos privados, a burocracia também existe nos privados. Claro. Ou seja, existe resulta num desperdício de recursos brutal. E por isso, claro que, atenção, eu volto a dizer isto, que quer do ponto de vista dos políticos, quer do ponto de vista dos decisores europeus, há uma enorme pressão para fazer esta distribuição. Isto é, a concentração, do ponto de vista político, é difícil de justificar. Então eu ia, se calhar, à segunda parte da tua pergunta, que é, e a avaliação? Porque aí é que é fundamental. Eu não teria medo, não é, se fosse decisor político, de concentrar, se eu fosse capaz de justificar com a avaliação daquilo que são os resultados da concentração, os benefícios que ela tem. E aí nós podíamos dizer, nós temos uma estratégia, e a estratégia melhor é, de facto, concentrar os fundos num conjunto de empresas que produzem externalidades para toda a região, que arrastam o crescimento, que transformam as regiões. Porque nós sabemos que os pequenos investimentos não têm capacidade transformadora. Se eu, de facto, quiser ter capacidade transformadora, eu tenho que fazer grandes investimentos. São esses que mudam as coisas e são esses que, muitas vezes, as empresas, se não tiverem o apoio público, porque envolve um risco muito grande, e esta é uma das funções dos fundos, é precisamente reduzir o risco do privado e fazê-lo avançar, apesar... Ele tem uma parte do risco, tem uma parte do financiamento, mas o Estado está lá para reduzir esse risco. Agora, há dois problemas, que é, o primeiro é o Estado, ou seja, alguns desses projetos falham, ou seja, eu consigo dar muitos exemplos de projetos destes que são fantásticos e que são de facto transformadores, mas nas notícias saem muitas vezes... Aquele que falhou. Projetos que receberam 25 milhões de euros e que desapareceram, há vários, não é? Quer dizer, não há assim tantos. Mas isso do ponto de vista dos decisores políticos, e atenção, nós temos que perceber que quando queremos ter decisões políticas disruptivas, ou seja, que mudam de facto, que são estruturais, há risco. E por isso há risco do lado do privado e do decisor também. Mas o decisor e o próprio político muitas vezes quer se proteger. O facto de haver falhanços é normal, faz parte. Agora, o que nós temos que saber é que aquilo falhou porque houve uma má avaliação ou porque o mercado foi para noutra direção. Outra coisa é quando falhou porque foi mesmo mal avaliado, mal concebido e tudo isso. E por isso há também o efeito de proteção, ou seja, do ponto de vista dos avaliadores, eles têm que, no final, prestar contas. E eu tenho esta intuição que, de facto, muitas vezes há uma concentração num grupo de empresas porque isso, por si só, também garante ao decisor resultados. Porque nós sabemos que há um conjunto de empresas, não são todas essas 2.000 que eu referi há pouco, mas muitas dessas 2.000 empresas são excelentes empresas. E, no final, os decisores políticos podem dizer, os decisores das agências públicas, que colocaram uma parte significativa dos fundos comunitários
num conjunto de empresas que apresentaram um crescimento excepcional das exportações e tudo isso. Por isso, o que é que nós precisamos? Nós precisamos, de facto, muito mais avaliação, como o Ricardo estava a dizer, e há a avaliação da parte dos decisores, e depois há a avaliação que tem a ver com o tipo de trabalho que eu fiz para a Comissão Europeia, que em Portugal é possível, e nós somos dos países com melhores condições para isso. A Agência para o Desenvolvimento e Coesão disponibiliza estes dados ao nível da empresa com toda a informação. Eu neste momento estou a fazer um trabalho onde estou a utilizar as classificações dos projetos que foram rejeitados e dos que foram aprovados. Nós temos este detalhe de informação que permite fazer uma análise muito detalhada dos impactos dos fundos. E isto, de facto, existe em Portugal. Esta informação está disponível e, neste momento, está disponível através do BPLIM, do Banco de Portugal, para todos os investigadores. E a própria Agência para o Desenvolvimento e Coesão tem promovido, precisamente junto às universidades, criando grupos de discussão, para que essa informação seja utilizada para avaliação, para os próprios decisores perceberem quais são os programas, qual é o desenho dos programas, quais são os incentivos que têm maior impacto. Muito obrigado, Fernandes. O tempo voa e nós estamos no nosso limite de tempo. Eu vou só pedir ao Ricardo, num minuto, que é o minuto final do nosso painel, que nos dê uma perspectiva sobre o programa que neste momento tem o peso maior, que é o PRR, sobre o envolvimento que houve dos destinatários no desenho desses programas e na hipótese de sucesso que a ambição que foi posta no PRR pode ter a concretizar-se ou não. Num minuto, Ricardo. É um desafio também. Bom, em minuto já foi com o mute, não é? Não, estava a dizer que é preciso uma boa estrutura de gestão, porque é muito difícil colocar montantes tão elevados na economia de uma forma realmente estruturada e eficaz. E aquilo que me parece que foi feito foi, no fundo, concentrar em grandes projetos, só passíveis de serem abordados através de consórcios de empresas, elas próprias já com uma dimensão razoável, e, portanto, cada um desses projetos apresentam ideias, não, sem concretizar muito, mas umas ideias que se traduziram em 64 projetos que agora têm que ser colocados no terreno. É preciso que essas empresas consigam aportar a contrapartida respectiva do investimento. Eu prevejo que as taxas de execução vão ser muito baixas, porque é difícil traduzir algumas dessas ideias em projetos concretos. Possivelmente os valores estão inflacionados, os valores de investimento estão inflacionados e os projetos poderão ser executados com verbas muito menos não tão elevadas, e, portanto, eu prevejo uma execução muito baixa do PRR. Acho também que há aqui um elevadíssimo risco de controle e esperemos que não haja desvario na aplicação destes montantes. De resto, enfim, são projetos, como sabemos, tanto nas agendas verdes como nas questões dos pactos para a inovação, são projetos de 20 milhões, 50 milhões, são de facto verbas bastante elevadas e, por outro lado, para as PMEs não está a aparecer nada. Eu acho que estes projetos foram gizados em gabinetes, não houve de facto grande consulta à economia real. Sei que foram consultados alguns empresários, nomeadamente aqui do Norte, em fóruns de discussão, em que os empresários se prepararam e apresentaram as suas visões, e realmente o grupo de trabalho, liderado pelo Dr. Costa Silva, foi tão eficaz que na semana seguinte, após essa consulta aos empresários, o programa já estava cá fora. Portanto, eu acho que isso diz bastante daquilo que é a percepção da economia real de parte de quem gizou estes programas. Vamos ver como é que isto agora vai para o terreno e como é que isto resulta, mas parece-me que não há equipa para colocar isto no terreno. Acho que isto está a ser feito de uma forma como se tratassem de grossistas de incentivos. Esperemos que corra tudo bem e que ninguém passe mal pelas decisões que entretanto foi tomada. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Fernando. Foi este o contributo da Teles para esta Lisbon Summit de Advocados. Basicamente, em termos de fundos e deste desafio que vamos ter nos próximos anos, melhor planeamento,
melhor fiscalização para que tenhamos o objetivo de todos, que é a melhor afetação de recursos e um efeito maior na economia. Esperamos todos que assim seja e certamente que com este contributo pretendemos também dar o nosso contributo para isso.